Olá, sou Daniel Simões e chegamos à parte 4 do nosso curso sobre investimentos imobiliários. Só fazendo um pequeno resumo. Na parte 1 nós falamos sobre a matriz IFAL, ou seja, investimento, financiamento, aluguel e usufruição, e demos alguns exemplos porque seria melhor comprar ou alugar um imóvel. Já na segunda parte nós falamos sobre imóvel como investimento, ou seja, fizemos alguns comparativos entre investimento imobiliário com renda fixa e renda variável, e demos alguns exemplos. E na terceira parte explicamos um pouco mais sobre por que investir em apartamentos compactos, ou seja, uma análise mais fundamentalista sobre os conceitos lógicos e demográficos, porque esse tipo de investimento é um grande investimento. E chegamos agora à parte 4, onde nós vamos compilar todos esses conceitos que nós aprendemos nessas 3 primeiras partes, mostrando um caso real, no caso de um apartamento do J-Smart, onde o cliente fez a aquisição de um apartamento e conseguiu fazer uma alavancagem financeira muito inteligente. Então vamos lá? Vamos lá, vamos para o caso. Em 2022, um cliente comprou um apartamento de 37 metros quadrados como investimento para alocação no J-Smart José Vilar. A unidade foi comercializada na planta, com plano de pagamento realizado, com amortização de 50% até a entrega e 50% financiado, ou seja, metade ele pagou durante a obra, metade ele pagou via financiamento bancário pela tabela SAC. Ou seja, o saldo foi financiado pelo Banco Itaú em um prazo de 360 meses através da tabela SAC, que a gente já explicou nas partes anteriores. Ou seja, como vocês já sabem, tabela SAC, as parcelas começam maiores e vão diminuindo ao longo do tempo. Nesse caso, o valor de compra do apartamento foi de R$ 450 mil e teve um investimento de R$ 30 mil apenas em imóveis fixos, ou seja, cozinha, banheiros, guarda-roupa, camas, etc. Ele não colocou freezer, ele não colocou geladeira, ele não colocou ar-condicionado, ele deixou o apartamento com os móveis fixos, tá certo? Então, como eu disse antes, ele amortizou o equivalente a R$ 225 mil e financiou outros R$ 225 mil. Qual é o capital investido, Daniel? Que foi o que a gente falou. Capital investido é tudo aquilo que saiu do próprio bolso e não foi alavancado. Nesse caso em específico, ele teve R$ 225 mil de capital próprio, mais R$ 30 mil de imóveis fixos, ou seja, o investimento de capital dele foi de R$ 255 mil. Então grave esse número, R$ 255 mil, porque toda a análise sobre esse investimento a gente precisa considerar sobre o capital investido. Ou seja, recebeu o apartamento, graças a Deus, no prazo. O J-Simões nunca entregou um empreendimento fora do prazo em quase 40 anos de história. A gente está hoje com mais de 130 obras entregues, mais de 1 milhão de metros quadrados entregues, todas elas no prazo, isso é importante falar. Então, o J-Smart José Vilar foi entregue, cliente fez a mobília e alugou por R$ 2.500 de pronto, em um contrato com um prazo de 30 meses, reajustados pelo IPCA. Ou seja, como é que funciona aqui a planilha da receita dele? No primeiro mês, ele está recebendo lá R$ 2.500. E aí agora a gente precisa simular o futuro. Se a gente for considerar aí uma média de 6% de IPCA, que é a média dos últimos anos, historicamente, a gente está falando que o aluguel dele vai, em média, reajustar 0,56, ou seja, 6% no primeiro ano, 6% no primeiro ano, 12% no segundo ano e por aí vai. Ou seja, o aluguel dele vai subindo em relação ao seu fluxo de caixa, ok? Em contrapartida, o financiamento imobiliário vai reduzindo, já fizemos essa conta. No caso aqui de um financiamento de R$ 225 mil em um prazo de 360 meses, com juros aproximados de 10%, que vai dar 0,8% em média, a gente está falando aí de uma prestação que a primeira prestação dá R$ 2.494, ou seja, ele está recebendo R$ 2.500 de aluguel e pagando R$ 2.500 de financiamento, ou seja, o aluguel está pagando a parcela financiamento, enquanto o investimento dele foi de R$ 255 mil.
os R$ 225.000 mais os R$ 30.000 de mobília e decoração. Então, nós temos agora duas curvas. Uma curva para cima, que é a curva do aluguel, e uma curva para baixo, que é o financiamento bancário. Ou seja, em 48 meses de financiamento bancário, a prestação que hoje era R$ 2.500 de financiamento, com 48 meses já baixou para R$ 2.260, em 5 anos R$ 2.200, em 10 anos R$ 1.901 e no final apenas a amortização, R$ 705. Em contrapartida, o imóvel está sendo pago pelo aluguel, só que o apartamento está valorizando. Por quê? Porque a gente precisa considerar, como a gente falou nos outros exemplos, que esse apartamento ele tem que valorizar no mínimo pela inflação. Obviamente, historicamente, imóvel valoriza sempre acima da inflação. Mas se a gente fizer uma simulação num cenário bem, eu não diria nem otimista nem pessimista, vamos considerar que esse imóvel está sendo reajustado por inflação igual do aluguel, ou seja, 6% ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que no primeiro ano esse imóvel vale 450 mil. Não estou nem reajustando os valores que ele usou para mobiliar e decorar o apartamento. Então, com 2 anos, esse imóvel estaria aproximadamente aí 478 mil, e já fazem 2 anos o apartamento já está bem mais alto do que isso. Em 4 anos, esse apartamento custaria 535, em 8 anos, 638 e etc. Ou seja, o aluguel vai subindo, o financiamento vai descendo e a valorização do imóvel é constante. Ou seja, nós temos aí 3 fatores bastante interessantes para se analisar esse imóvel como investimento. Então, a gente chegou aqui no slide que compila todas essas informações. Então, se a gente perceber na primeira coluna, o investimento inicial dele foi de R$ 255 mil, ou seja, os R$ 225 mil que seriam equivalentes a 50% do imóvel, mais os R$ 30 mil que ele teve de custo para mobiliar o apartamento. Então, R$ 255 mil. Se a gente pegar aqui a posição de 2 anos, ou seja, no 24º mês, aquela prestação que era R$ 2.500 já caiu para R$ 2.380, o aluguel que era R$ 2.500 já subiu para R$ 2.650 e a diferença entre aluguel e financiamento já é R$ 270, ou seja, o aluguel mais o financiamento nesses 2 anos já deu um resultado positivo de R$ 3.315. Lembrando que o investimento dele foi de apenas R$ 255 mil. Se a gente for aqui para o 4º ou mesmo o 8º ano, a gente vai perceber que em dado momento, essa prestação do financiamento dele já vai estar na base de R$ 2.081, enquanto a prestação do aluguel, que continuou subindo, já está em R$ 3.546, já está sobrando R$ 1.466, que é a diferença entre o que ele recebe de aluguel e o que ele paga de financiamento. E aí, gente, é o que eu acho mais interessante. Se vocês forem aqui para a terceira linha, ou seja, o mês 48, ou seja, o 4º ano, vocês vão perceber que a diferença entre aluguel e financiamento já está em R$ 718. Se a gente voltar lá para a planilha anterior do financiamento, vocês vão perceber que a amortização ela é de R$ 625. O que eu quero dizer com isso? Quando ele chegar ali perto do 4º ano de investimento, já vai fazer sentido pagar 2 prestações do financiamento bancário. Por quê? Porque o aluguel já está sobrando o valor da amortização. Ou seja, ele pode usar os recursos do aluguel para pagar 2 prestações. O que seria isso? Seria ele pagar a prestação do mês e a amortização do próximo mês. Se esse cliente adotar essa estratégia, ele pode inclusive reduzir esse financiamento dele para coisa de 120 meses. E aí que fica inteligente, porque como o aluguel vai subindo, a prestação vai descendo, em questão de 5 a 10 anos é possível ter quitado esse imóvel usando recursos do aluguel. Olha que interessante. Ou seja, se a gente for aqui para o mês 84, vocês vão perceber que já tem sobrado R$ 1.466 por mês e um valor global de 59 mil. E aí a gente continua a planilha, onde em dado momento, lá no final dos 30 anos, obviamente que o imóvel precisa de manutenção, depois de 30 anos, essa prestação do financiamento já está em R$ 705 e o aluguel
reajustado pela inflação, está em R$ 13.500. Ou seja, ele literalmente pagou o imóvel inteiro usando os recursos de aluguel. E como é que funciona o imóvel no caso dele querer repassar? Pode ser que em dado momento ele diga, não, eu acho que eu vou comprar vou vender esse apartamento aqui depois de 15 anos, seja para comprar um imóvel maior, seja para comprar um outro imóvel, seja para realizar lucro, na verdade. Então, a conta aqui é muito interessante. Por quê? O imóvel, em 24 meses, aquele imóvel de R$ 455 mil, depois de 2 anos ele já está valendo 477 mil. Só que nesses 2 anos ele não tirou R$ 1 do bolso para poder pagar o financiamento bancário. Quem está pagando o financiamento bancário é o contrato de aluguel. E o imóvel, que o saldo devedor era 225 mil, já reduziu para 210. Ou seja, se ele vender, depois de 2 anos, esse imóvel por R$ 477 mil e quitar o saldo devedor do financiamento, que é 210 mil reais, ele vai ter botado no bolso 267 mil reais. Só que o investimento inicial dele foi de 255 mil. Isso com 2 anos. Com 5 anos ou 8 anos, esse imóvel aqui, vamos aqui para o mês 84, já está valendo 638 mil reais, isso reajustado apenas pela inflação. O saldo devedor é de apenas 172.500 e se ele decidir vender esse imóvel, ele já bota no bolso 465 mil. Ou seja, ele tem outro imóvel quitado com a estratégia da alavancagem. Olha que interessante. Ou seja, ele usou os recursos bancários para poder fazer uma operação alavancada e nessa hora é uma conta que eu acho interessante a gente fazer. Se você tem capacidade de comprar um apartamento desse à vista, por que não considerar em comprar 2 pagando metade e usando essa estratégia? Porque se a gente consegue ter recursos baratos bancários, por que não fazer uma operação alavancada com juros baratos, seguros, do imóvel que vai estar sempre valorizando? Isso você tem que considerar que é uma aposentadoria, porque em dado momento esse imóvel vai estar quitado e você vai ter formado patrimônio com um esforço muito pequeno. Ou seja, a lógica da alavancagem é fazer um pequeno esforço e gerar um grande resultado. Chegando aqui no slide de resumo, né, você tem aqui investimento de capital próprio, 255 mil reais, onde com 24 meses a renda líquida mais a valorização, menos o recurso próprio, já deu um resultado de 270 mil. Ou seja, com 48 meses, ou seja, com 4 anos de investimento, você já tem aqui um resultado de 40%, que se você deduzir pelos últimos anos, vai dar algo em torno aí de 10% ao ano. E aí que eu digo muito, né? Por que investimento imobiliário é um investimento de longo prazo? Porque se você perceber aqui percentualmente, quanto mais prazo, maior o rendimento. Então, se você deixar esse imóvel sendo quitado pelo financiamento sem fazer amortização, você vai ter um resultado aqui que supera em muito qualquer renda fixa, qualquer renda variável, com segurança. Se a gente utilizar esse mesmo conceito de começar a partir do 2º, 3º ano, pagar 2 prestações do financiamento usando o recurso que está recebendo de aluguel, a gente consegue, inclusive, maximizar esse resultado. Por quê? Porque o saldo devedor vai ficar cada vez menor e o valor da valorização do imóvel, deduzido do saldo devedor do banco, vai poder te fazer uma alavancagem e ganhar muito dinheiro com o mercado imobiliário. Ou seja, nós estamos juntando aqui o melhor dos 2 mundos. Nós estamos juntando aqui um investimento extremamente seguro, que é um imóvel, e usando uma estratégia de alavancagem para poder comprar mais de um. Por isso que eu digo muito, a alavancagem financeira ela tem que ser um método de estratégia no mercado imobiliário. Se você tem um empreendimento que permite fazer financiamento, no caso da J. Simões, todos permitem, por que não considerar em comprar 2 apartamentos em vez de comprar um? E agora, só para concluir aqui o nosso raciocínio, eu acho sempre muito importante falar sobre isso, eu acho que é importante falar isso até como economista, que a diversificação é a chave. De novo, eu não estou querendo te convencer a colocar todos os seus recursos em mercado imobiliário, mas eu acho que de 1/3 a 50% você devia estar pensando
em fazer um investimento imobiliário, não só como investimento, mas como eu falei no meio do curso, pensar na sua aposentadoria, na sua previdência privada. Se você fizer a conta, vale muito mais a pena ter uma previdência de vários imóveis te gerando renda de aluguel do que fazer um PGBL, VGBL, chame como quiser. Então, pensa nisso, porque se você pensar em diversificar os seus investimentos, né? O próprio contexto e o conceito de diversificação, né? Diversificação é a técnica que reduz o risco ao movimentar os investimentos por diversas categorias financeiras e visa minimizar as perdas investindo em diferentes áreas que reagiriam de maneiras diferentes às mesmas. Ou seja, crise, imóvel é segurança. Se acontece qualquer outra coisa, é importante ter a sua renda fixa, é importante você ter a sua posição de imóveis. Mas eu diria que 1/3 devia estar em investimento imobiliário. Então a diversificação ela é fundamental para a sua gestão de risco, porque permite que os investidores reduzam esse risco, porque risco é inversamente proporcional ao retorno. Você nunca vai conseguir ter o ativo de menor risco com maior retorno. Até porque, se risco não fosse inversamente proporcional, o Bitcoin ou as criptomoedas seria uma grande solução de risco zero. Por que elas dão grandes retornos? Porque elas têm um grande fator de risco. O mercado imobiliário, na contrapartida, é completamente antagonista a isso. O imóvel ele é concreto. Ninguém bota ele num pendrive e some. Ele tem uma escritura, ele tem um registro, ele é concreto, você vai lá ver. Então, a probabilidade de uma crise internacional desvalorizar o seu imóvel é muito menor do que se os recursos estivessem no mercado financeiro. Mas, de novo, diversificação é a chave. Você não pode nem ter 100% em imóvel, nem ter 100% em criptomoeda. Né? Você nem pode ter 100% em renda fixa, nem 100% em mercado de acionários. Mas eu acho que a diversificação é a chave para você pensar principalmente no longo prazo. E aí, falando um pouquinho da J. Simões, né, fazendo um pouquinho de merchan, nós somos uma empresa hoje que atua desde 1986, ou seja, nós estamos aí há 38 anos, quase 40 anos no mercado. Temos mais de 130 obras entregues, todas elas rigorosamente dentro do prazo. Né? Temos 1 milhão de metros quadrados construídos, né, em obras comerciais, industriais e muitos residenciais, entre eles a linha J Smart e J Studios, que são empreendimentos focados em tudo isso que a gente abordou aqui, em apartamentos compactos, extremamente bem localizados, com capacidade de valorização e um excelente retorno de aluguel. Né? E como nosso próprio slogan fala, né? J. Simões, construindo novas formas de moradia com o máximo de tecnologia embarcada. Então, nós temos vários empreendimentos com automação residencial, em localizações incríveis, com uma tecnologia embarcada fantástica, que eu gostaria muito de poder ter a oportunidade que você conheça os empreendimentos J Smart e J Studios da J. Simões. E para isso, basta entrar em contato com a gente, né, no site jsimões.com.br ou mandar um e-mail para comercial@jsimões.com.br ou mesmo entrar em contato pelo telefone no 3133 4050 ou quem sabe nos fazer uma visita para se conhecer os nossos apartamentos decorados que temos na nossa sede, na Rua Oswaldo Cruz 606, aqui na Aldeota, em Fortaleza. Então, desde já eu faço esse convite a você e queria agradecer a paciência de ter assistido esse curso e espero de alguma forma ter contribuído para ter aberto um pouco a cabeça sobre o mercado imobiliário, sobre J Smart, J Studios e J. Simões. Meu muito obrigado pelo tempo que você dedicou a assistir esse curso, se assistiu até o final, e sugiro para você compartilhar esse vídeo, passar para os seus amigos, para o seu corretor de imóveis, para que as pessoas consigam difundir esse conhecimento e até questionar. Eu estou aqui aberto a críticas e sugestões. Um grande abraço.